Todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aula aqui que eu vos falo, o professor de nossa folha. Eu sou professor de Biologia, assim como de Química, ok? Família, subscreve-se no canal, é um pedido meu, ok? Subscreve-se no canal, porque quando você subscreve-se no canal, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer, você está a ajudar o meu projeto, não é? Casa da Ciência explica a crescer. E é uma valia para nós como moçambicanos, não é? Termos essas aulas disponibilizadas aqui no YouTube gratuitamente, ok? Então, família, subscreve-se no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas da escola, da faculdade, porque essas aulas aqui são extensivas, vão até para o ensino superior, não é? Para aquele que tem dificuldade na meiose, mitose, entender esses aspectos da biologia. Então, estamos aqui para reforçar, ok? Para reforçar para vocês que estão aí na faculdade, assim como também para aqueles que querem fazer exame de admissão e também para aqueles que estão na escola, não é? E tem alguma dificuldade na disciplina de biologia, então subscreve-se no canal, porque aqui você vai ser feliz, não é? Vai ser feliz. Pega aí um refrigerante aí bem pausado e fica a assistir esse vídeo, porque eu te garanto, ao sair daqui você vai ser detonador, não é? Detonador, neste caso, de qualquer questão que se trata de meiose, que se trata de mitose, ok? Inclusive, nós já tivemos uma aula de mitose, não é? Para aquele que tem dificuldades na mitose, vai lá, acessa a aula, porque aquela aula da mitose é uma aula aprofundada, ok? Aqui, nesse vídeo, eu só vou dar uma pincelada, mas não vou entrar mais a fundo, ou muito mais a fundo na mitose, ok? Então, se tens alguma dificuldade na mitose, vai lá, acesse. E, uma coisa muito interessante, é muito importante vocês seguirem a sequência dos vídeos, porque vocês vão entender melhor o assunto, ok? Vão entender melhor o assunto, ok? Então, a minha recomendação é, vão assistam o vídeo de mitose, depois venham para cá nesse vídeo da meiose, ok? Bom, família, é importante que entendam alguns conceitos, não é, básicos, porque o que acontece? Eu consigo perceber que muitos estudantes, né, muitos alunos, estudantes, eles têm dificuldade na biologia por causa da etimologia. Eles não conseguem entender de onde vêm as coisas, ok? Mas é muito importante vocês saberem de onde vêm as coisas, porque que é assim, para vocês já entenderem o assunto já por si só, ok? Por exemplo, se nós estamos a falar, por exemplo, aqui da meiose, não é? Como vocês podem ver, eu acredito que muitos de vocês já viram esse número aqui, esse N, dizer 2N igual a 2. Em outros livros vem 2N igual a 4. Em outros livros também vem 2N igual a 8. Assim vai, ok? Outros vem 2N igual a 16, ok? Mas exatamente isso quer dizer o quê? Simples, ok? O que acontece? No espermatozoide do nosso pai, tem 23 cromossomos. E no óvulo da nossa mãe também tem 23 cromossomos. Eu estou a falar assim para vocês poderem entender, não é? Para ver se você consegue entender aí na sua cabecinha, ok? O que acontece? Então, o espermatozoide e o óvulo, eles vão se fecundar, ou seja, vão se encontrar. E quando eles se encontram, então, os 23 cromossomos que o espermatozoide tem, os outros 23 que os cromossomos do óvulo têm, vão formar 46. 23 mais 23 vão formar 46. Então, isso quer dizer que o zigoto que vai ser formado a partir da fecundação, neste caso do espermatozoide, assim como do óvulo, ele apresenta 46 cromossomos. E quem apresenta 46 cromossomos se diz que tem 2N, ok? 2N significa o quê? Diploide. Diploide porque apresentamos o quê? 46 cromossomos. 23 vieram do nosso pai e outros 23 vieram da nossa mãe. Agora, como aqui na didática, aqui na biologia, não é? 46 é um número grande, que nós podíamos aqui mesmo encher o quadro a escrever. Então, prefere-se usar números pares, números pequenos, como por exemplo no caso do 2. O 2 é como se fosse 46, ok? Aqui também podem colocar o número 4, ok? Dizem, escreverem assim 2N igual a 4, 2N igual a 8, ok? Mas colocam muito mais números pares, ok? Se nós formos a perceber, então, se nós formos a olhar para esse 2N, eu te pergunto, ok, se essa célula aqui 2N, ou diploide, que é igual a 2, vamos supor que aquele 23 que estamos a falar do nosso pai e outro 23 da nossa mãe, então seria 1, entende? Então 23 é representado por 1 e 1. Então, por isso aqui é 2. Então, esse 2 é representado a 46 cromossomos. Então, se dividirmos esse 2 por meio, vamos ter 1. Então, aquele 1 é como se fosse 23 cromossomos. E aquele outro 1 como se fosse 23 cromossomos do óvulo da nossa mãe.
Não sei se entenderam. Então, quando vem N apenas, significa que é metade desse número que vai vir aqui, representando neste caso o 23, ok? Isso muito mais agora para a nossa espécie humana. A nossa espécie humana ela tem 46 cromossomos, não é? A nossa carga genética total é de 46 cromossomos, ok? Então, isso nós também encontramos especialmente ao nível das células, ok? Então, existem células que apresentam 46 cromossomos, assim como também existem células que apresentam 23 cromossomos, como no caso dos espermatozoides, assim como também o óvulo. Bom, aqui nós temos uma coisa muito interessante, como no caso da mitose, assim como da meiose. Eu quero vos mostrar uma coisa muito interessante. Primeiramente, para que possa ocorrer a mitose, assim como a meiose, é necessário ocorrer um processo que nós chamamos de interfase, ou seja, ciclo celular. Ok? Essa é a primeira coisa que vocês devem saber. A célula nunca entra em mitose ou em divisão celular antes dessa fase da interfase ou ciclo celular, ok? Bom, interfase ou ciclo celular nós encontramos mais três subfases que são G1, S e G2, ok? G1 significa gap 1, S, fase de síntese, G2, gap 2, ok? Gap há muito tempo porque dizia que era a fase do intervalo em que a célula não faz nada, está em repouso, ok? Mas hoje descobriu-se que não tem nada a ver com isso, não é? Que tanto na fase G1 como na G2 ocorre um processo de síntese de RNA, não é? Síntese de proteínas, síntese de centríolos, ok? Bom, uma coisa muito interessante do que acontece. Nessa fase de interfase, a célula ela vai crescer. Não é como vocês podem ver aqui, temos uma célula pequena que já cresceu, cresceu, já é grande. E uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que a célula aqui, como vocês podem ver aqui em cor laranja, não é? Aqui tem a cor verde, não é um verde um pouquinho claro. O que acontece? Esse 1 aqui representa 23 cromossomos do nosso pai. E esse 1 aqui representa os 23 cromossomos da nossa mãe. Então, totalizando vai ter 46. Então, o que vai acontecer? Na fase de S, é nessa fase onde ocorre o processo de duplicação ou síntese de DNA. O DNA vai se duplicar. Por exemplo, aqui está na forma de um bastãozinho, aqui também um bastãozinho. Então, esse bastãozinho vai se duplicar, assim como você pode ver. E esse também vai se duplicar, assim como vocês podem ver. Então, uma coisa muito... Atenção, prestem atenção, por favor. Prestem muita atenção. O que acontece? Na interfase, ocorre o processo de duplicação ou síntese, neste caso de DNA. Agora, conseguem ver esse um pãozinho só? Não é? Embora que são dois. Mas esse um pãozinho, o que acontece? Ela se duplicou, já está no formato de X. Esse outro também já está no formato de X. Agora, o que aconteceu? O que se duplicou aí? O que se duplicou aí não é o cromossomo. É o que? É o DNA. Porque aqui, esse pãozinho e esse são cromossomos. Aqui tem um cromossomo, ok? É a representação a esses dois. 2N igual a 2, não é? São 2. Representação a 46 cromossomos. Agora, o que vai acontecer? Um pedacinho desse, um cromossomo desse vai se duplicar. E quando se duplica, não é o cromossomo não é o cromossomo, na verdade. Não teremos já aqui dois cromossomos, não. Teremos o quê? Duas moléculas do que? De DNA. Aqui, quando o cromossomo está em forma de um bastãozinho só, não é um pauzinho só, apresenta uma molécula de DNA. Mas quando já está duplicado dessa forma de X, apresenta o quê? Duas moléculas de DNA, ok? Mas uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que na forma de bastãozinho, de pãozinho, assim como na forma de X, continua sendo um cromossomo. Estamos juntos, né? Mas apenas o que vamos ter, que vai aumentar em número, é o número de DNA, não o número de cromossomo. Por exemplo, a forma de X é um cromossomo. Na forma de bastãozinho, também é um cromossomo. Então, o que vai duplicar aí é apenas o DNA. Por exemplo, aqui temos um cromossomo e uma molécula de DNA. Agora aqui temos um cromossomo, mas não uma molécula de DNA, já serão duas. E é o mesmo que aqui. Então, se vocês forem entender isso, meu irmão, vocês já vão ser felizes, porque isso muita gente não consegue compreender, anda a confundir. Pensa aqui, assim que o cromossomo está na forma de bastãozinho ou um pauzinho aqui já são dois cromossomos, porque tem um... Não, meu irmão. Aí apenas tem uns cromátides irmãs, ok? Um cromátides irmãs aqui, outro cromátides irmãs, porque é um cromossomo que apresenta dois cromátides, o que? Irmãs, porque são iguais, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, esse processo aqui é o processo de mitose, ok? Mitose, onde nós temos uma célula diploide, como vocês podem ver, ela vai se duplicar em duas células, neste caso diploide, ou seja, nesse processo da mitose ocorre a separação de cromátides irmãs, não é?
aqui vai separar, esse pedacinho vai para cá, outro vai para cá. Então agora é o processo de separação, não é, de cromátides irmãs, concretamente aqui. Mas esse processo aqui de mitose é equacional, ok? Significa que mantém o número, neste caso, de cromossomos. Se a célula mãe tem 46 cromossomos, as células filhas também vão ter 46 cromossomos. Bom, eu expliquei melhor isso na aula de mitose, ok? Não vou entrar tanto a fundo assim, mas para comparar, aqui nós temos meiose, que é a nossa aula de hoje, ok? Como vocês podem ver, a fase de interfase, aquilo que eu estava a explicar aqui. E uma coisa muito interessante, a meiose, as células que vão sofrer meiose são células que vêm da mitose, ok? Isso é muito importante vocês saberem, ok? Depois vai entrar no processo de interfase, ok? E depois, nessa fase aqui da interfase, conforme eu estava a dizer, é o crescimento celular, a célula vai crescer, não é? Vai crescer no processo de síntese de RNA, síntese de centríolos, síntese de proteínas e também o processo de duplicação do próprio DNA, ok? Agora, aqui na meiose, família, onde, como vocês podem ver, a meiose ela divide-se em duas partes. Temos meiose 1 e meiose 2, ok? Meiose 1, assim como meiose 2. Agora, o que acontece? Meiose, na verdade, o quê? A meiose 1, ela é reducional. Ou seja, é reducional por quê? Porque a quantidade, neste caso, do que? A quantidade de cromossomos vai cair. Se a célula mãe tinha 46 cromossomos, significa que cada célula que vai produzir, não é, vai possuir quantos cromossomos? Vai possuir, neste caso, 2 cromossomos. Aliás, vai possuir 23 cromossomos. Se a célula mãe tinha 46, as células filhas vão ter 23 cada. Não vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe, como aqui na mitose, conforme eu estava a explicar, ok? Agora, o que acontece na meiose? Ocorre a separação de homólogos. Na meiose 1, ocorre a separação de homólogos e é reducional. Significa que a célula mãe tinha 46 e as células filhas, cada uma vai ter 23. Você vai ter metade da célula, dos cromossomos que a célula mãe tinha, ok? E é reducional. E na meiose 1 ocorre a separação de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? É um cromossomo um do lado do outro, assim. Então, esses são cromossomos o quê? Homólogos, ok? Quando se diz separação de cromátides, cromátides é tipo um cromossomo, um pedacinho do cromossomo vai para lá e outro pedacinho vai para lá. Ou seja, esses cromátides aqui que vocês podem ver, não é? Um vai para lá e outro vai para lá. Então, aqui na mitose ocorre a separação de cromátides irmãs, enquanto que aqui na meiose 1, não é? Vai ocorrer a separação de homólogos, um cromossomo do lado do outro, vão se separar os cromossomos, ok? E uma coisa muito interessante, essas células aqui, não é? Que apresentam já 23 de cromossomos, as células filhas neste caso, vão sofrer a segunda divisão celular, que se chama meiose 2. Então, aqui, a meiose verdadeira, na verdade, é meiose 1. A meiose 2 é muito mais para multiplicar, para ter mais quantidade do que de células. É por isso que nós temos muita quantidade de espermatozoide, não é? Olhando no caso do homem, não é? Produz muitos espermatozoides. É por causa disso. Essas células aqui vão ter que se multiplicar mais. É por isso que no final da meiose temos 4 células filhas com metade do que? Do número de cromossomos que a célula mãe. A célula mãe tá aqui tinha 46, enquanto que as células filhas vão ter metade, 23. Uma coisa muito interessante que nós precisamos saber é que a meiose 2 ela é equacional, ou seja, ocorre a separação de cromátides irmãs. E também tem uma palavra que costuma se dizer que qual é a fase da meiose que é idêntica à mitose? É essa fase aqui da meiose 2. Por quê? Porque vai manter, se você for perceber, essa célula aqui tem um cromossomo na forma de X, um cromossomo na forma de X. Eu recordo quando eu estava a dizer aqui que um cromossomo na forma de X e um cromossomo na forma de bastãozinho é um cromossomo. Não é para me chamar um cromossomo na forma de X, dizer que tens 2 cromossomos. Não, é um cromossomo. Aqui o que vai se separar são cromátides irmãs. Uma cromátide vai vir para aqui, outra vai vir para aqui. Nessa também idem, vai vir para aqui, outra vai vir para aqui, ok, família? Isso é muito importante, ok? Vocês guardem aí no vosso coração que a fase da meiose que é idêntica, neste caso a fase da mitose, chama-se meiose 2, e é aqui onde ocorre o processo de separação de cromátides irmãs. E é equacional porque mantém a quantidade de cromossomos. Se essa célula filha aqui tem 23, essa aqui também vai ter 23, essa vai ter 23. Essa célula aqui tem 23, essa vai ter 23, essa vai ter 23. Conforme eu estava a dizer aqui, por exemplo, temos uma célula diploide, vai produzir 2 células
duas células também diploide. Essa aqui é diploide, ou seja, essa aqui é 46, eu também sei que vai ser 46, 46. A diferença é porque aqui se trata de metade, aqui é 23, é 23, e as células filhas também vão ter 23, 23, 23 cada, por isso que diz que é equacional. Mas a meiose verdadeira é a meiose 1, que ela é reducional, porque vai reduzir a quantidade do que é de cromossomo. A célula mãe vai ter 46 e as células filhas vão ter 23. E o resto é para multiplicar. Ok, família? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Bom, vamos na segunda parte. O quarto vai mudar, ok? Bom, família, como vocês podem ver aqui, eu escrevi, conforme eu estava a dizer, que vou dar de uma forma pincelada a mitose. A mitose, como vocês estão a ver, temos uma célula em que vai entrar o processo de prófase, não é? Desaparecimento da carioteca, nucleolo, não é? Depois temos aqui a formação da placa equatorial, não é? O placa equatorial, não é? O cariótipo, vai formar o cariótipo, conforme eu falei na mitose, não é? Os cromossomos vão se alinhar, não é? Um debaixo do outro, formando uma placa equatorial. E temos a fase da anáfase, onde vai haver o processo de separação de cromátides irmãs, um vai ir para lá, outro vai para lá. E por fim temos a fase de telófase, onde vai ocorrer o processo de reaparecimento, neste caso do nucleóleo, não é? O reaparecimento da membrana nuclear. E vai ocorrer o processo de citocinese, onde temos já duas células filhas que surgiram através da divisão, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui na mitose. Eu falei de uma forma pincelada porque eu falei da mitose de uma forma aprofundada. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, vão lá, assistam a mitose, vão entender muita coisa, ok? Bom, recordando que tínhamos uma frase lá na mitose quando nós falamos para decorar essas fases aqui da divisão celular, que é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Dissemos, papá, mamãe andaram treinar. Papá, mamãe andaram treinar, não é? Papá, mamãe andaram treinar. Ou prometa a Ana telefonar. Prometa a Ana telefonar. Acredito que vocês já fixaram isso, ok? Bom, vamos na meiose, ok? O que acontece? Conforme eu disse, meiose, não é? A partir de uma célula diploide, essa célula diploide vai originar 4 células filhas com metade, neste caso, de número de cromossomos. Ou seja, uma célula mãe que tem 46 cromossomos vai originar 4 células filhas com metade, com 23, 23, 23 para cada célula filha. Ok, família? Bom, o que acontece? Temos a primeira fase, não é? Da meiose. Olhando, por exemplo, no processo das fases de divisão. Papá e mamãe andaram a treinar. Temos a prófase 1. Recordam quando eu falei que a meiose ela divide-se em duas partes. Temos a meiose 1 e a meiose 2. Aqui vamos falar de meiose 1, depois vamos falar da meiose 2. É por isso que vocês estão a ver aqui. Na meiose 1, temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, ok? Depois temos telófase. Depois temos aqui, temos anáfase 2, temos metáfase 2, temos prófase 2 e telófase, e telófase 2, neste caso, né? Referente ao quê? Referente à meiose 2. Então, vamos para isso, ok? Bom, na prófase 1, família, na verdade vai acontecer a mesma coisa aqui, não é? O desaparecimento da carioteca, assim como o desaparecimento do nucleolo. Por quê? Por que é importante que o nucleolo desapareça? Para que, nesse processo da divisão celular, a síntese de proteína, ela para. A produção de proteínas, ela para. Por quê? Por quê? Porque a divisão celular, na verdade, ela tem que ocorrer sem algo para atrapalhar, ocorrer normalmente. Então, é por isso que a produção de proteínas ela deve parar, ok? Então, é por causa disso. E também uma coisa muito interessante que nós precisamos entender, é que aqui também ocorre o desaparecimento da carioteca, não é? A carioteca é a membrana nuclear. A membrana nuclear também podemos chamar de carioteca, ok? Ou envoltório nuclear, aquela estrutura que envolve o núcleo, ok? Bom, para dizer que aqui na prófase 1 também temos mais 5 fases, ok? Aqui na meiose, que são, temos leptóteno, temos zigóteno, temos paquíteno, temos diplóteno, temos diacinese, ok? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Agora, existe uma pequena frase para decorar isso, não é? Que se diz linda zebra pastando durante o dia. Linda zebra pastando durante o dia. Bom, o que acontece? Na fase de leptóteno é onde os cromossomos ainda estão finos, não é? Ainda não se juntaram, não é? Ainda não houve sinapse cromossômica, ainda não se juntaram, ainda não se encontraram. Agora aqui no zigóteno
é nessa fase em que vai ocorrer sinapse cromossomo, ou seja, os cromossomos vão se encontrar, ok? Vão se encontrar, ok? E também temos a fase do Purkinje. Guardem essa fase do Purkinje, é a fase mais importante. Nessa fase do Purkinje é onde vai ocorrer o processo de crossing over. Crossing over o que é? É a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. É a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. É isso que vai garantir a variabilidade genética. Nunca se perguntou por que você tem olhos parecidos do teu pai, não é? Cabelo parecido da tua mãe, não é? Tens a cor da pele parecida do teu pai, mas a boca é parecida da tua mãe. Nunca se perguntou por quê? É por causa daqui, do paquítano, por causa do crossing over, não é? Crossing over, não é? É muito, também chama-se recombinação, ok? Recombinação. Então, isso é muito importante vocês fixarem. Paquítano, guardem paquítano, por favor. Paquítano ocorre crossing over, troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Aqui, ocorre aqui na prófase 1, ok? Depois temos diplóteno, ok? Diplóteno onde nós temos a formação de quiasmas, ok? Quiasmas. Então, se for a te perguntar aí, onde é que ocorre a formação de quiasmas na meiose? Concretamente ocorre na prófase 1, dentro da prófase 1 na subfase diplóteno, formação do quiasma, ok? Depois de ter acontecido, neste caso, o crossing over. Depois temos, por fim, diacinese. Diacinese é aqui onde nós montamos a fase de terminalização, onde os cromossomos já vão se separar, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui na prófase 1 ou 1, ok? Bom, temos aqui a metáfase 1. Bom, na metáfase 1 ocorre, na verdade, os cromossomos homólogos vão se organizar um do lado do outro, como vocês podem ver, um do lado do outro. Diferentemente daqui, não é? Na metáfase, neste caso da mitose, onde aqui temos o pareamento, um debaixo do outro, neste caso não de cromossomos homólogos, mas só de cromossomos normal, ok? Enquanto aqui são cromossomos homólogos, vão estar um do lado do outro, não é? Os cromossomos homólogos, ok? Aqui na metáfase 1. Inclusive aqui na metáfase 1 nós encontramos o cariótipo, não é? Quando nós queremos analisar os síndromes, tipos de síndromes que existem, não é? O mosaico Pallister, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, não é? E entre outros síndromes, síndrome de Down, e também tivemos uma aula acerca disso. Se você tem dúvida nisso, é só ir para lá acessar mutações cromossômicas e temos essa aula, ok, família? Bom, depois temos aqui a fase da anáfase. Anáfase, como vocês sabem, não é? Anáfase é divisão, separação. Separação, aqui vou ocorrer a separação de homólogos, ok? Como aqui tínhamos agrupamento de homólogos um do lado do outro, aqui na anáfase vou ocorrer a separação de homólogos. Atenção, família, não confundam com separação de cromátides irmãs, aqui na anáfase da mitose. É por isso que eu coloquei isso aqui para vocês conseguirem perceber isso, ok? Aqui na meiose 1, concretamente na anáfase 1, ocorre a separação de homólogos. Esses cromossomos estão do lado do outro, um do lado do outro, são cromossomos homólogos. Enquanto aqui não é cromossomos homólogos, são cromátides irmãs, ok? Então eu espero que vocês fixem isso. No exame gostam muito de quererem te confundir. Confundem muito isso, por favor. Ocorre a separação de homólogos. O que são homólogos? É um cromossomo um do lado do outro, como vocês podem ver aqui. Então aqui ocorre a separação de cromossomos homólogos, ou seja, um cromossomo inteiro vai ir para lá e o outro vai ir para lá. É o que está a acontecer aqui. E não o que está a acontecer aqui, não é? Onde ocorre a separação de cromátides irmãs, ok? Depois da anáfase 1, temos o processo de telófase 1. Telófase 1, como vocês sabem, não é? É nessa fase onde ocorre a dupla, ou seja, a divisão, neste caso, da célula. Não é? Vai se dividir em duas células, conforme eu estava a mostrar no quadro anterior. Na divisão das duas células vão se dividir aqui no meio, não é? E uma coisa muito interessante, essa célula aqui vai sofrer o processo de meiose 2, vai continuar. Então eu vou mostrar aqui para essa célula que vai continuar aqui, ok? Bom, o que vai acontecer? Aqui nós temos já a prófase 1, como vocês podem ver. Mas, de nosso, aqui não estou a ver a fase de interfase. A fase de interfase, família, não existe, porque logo quando a célula termina de fazer o processo de telófase, logo entra para a prófase 2, ok? Prófase 2, aqui na meiose, ok? Por favor, não esqueçam disso. Então, aqui na prófase 2, onde nós temos o que neste caso, a formação, não é? Conforme eu estava a dizer, aquilo que acontece aqui, né?
o desaparecimento dos carioteca, nucleolo, ok? Então, mais ou menos isso. Então, essa fase é uma fase muito, mas muito rápida, ok? Muito rápido ao nível, para que nós possamos visualizar o nível do microscópio, é muito rápido, ok? É por isso que nessa fase aqui, depois, na maioria das vezes, mostram diretamente a fase da metáfase, ok? Porque essa fase da prófase 1 é muito rápido, ok? Bom, depois temos a fase da metáfase 2. Como vocês podem ver, nessa fase aqui, temos o cromossomo que vai se fixar na placa equatorial, não é? Temos os cromossomos, não é? Vão se formar na placa equatorial. E nessa placa equatorial, no meio, neste caso, né? Formando uma placa equatorial. E depois disso, vai passar para a fase da anáfase 2, onde aqui vai ocorrer o processo de separação de cromátides, irmãs, ok? Eu disse, o que muitos confundem, o que muitos estudantes confundem, é a meiose 1 e a meiose 2. Por exemplo, aqui na metáfase 1, ocorre o pareamento de cromossomos homólogos um do lado do outro, enquanto aqui é o pareamento de cromossomos não homólogos um debaixo do outro, ok? Estão a perceber, né? Enquanto que na fase 1 ocorre a separação de homólogos, enquanto que na fase 2 ocorre a separação de cromátides irmãs. Estão a perceber, né? Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, por favor, não confunda. Meiose 1, recorde de cromossomos homólogos, por favor. Enquanto que aqui na meiose 2 ocorre, neste caso, muito mais a separação de cromátides irmãs, como vocês podem ver aqui. Um vai para lá e outro vai para lá. Um pedaço vai para lá e outro vai para lá. Então ocorre a separação de cromátides irmãs. Ok, família? Ok? Bom, e uma coisa muito interessante, depois disso vai se formar 4 células filhas aqui, neste caso na telófase, juntando neste caso com uma célula dessa que saiu, não é? Então vai se formar no final da meiose, se formam 4 células filhas com metade, neste caso, de cromossomos, porque a célula mãe ela é diploide, enquanto que as células filhas elas vão ser haploide, ou seja, vão ter metade, neste caso, da quantidade de cromossomos que a célula mãe tem, família. Eu espero que vocês tenham entendido nesse segundo quadro acerca da meiose, como é que meiose, quais são as fases da meiose, não é? Então não se esqueça dessa frase aqui: linda zebra pastando durante o dia, linda zebra pastando durante o dia, ok? Papá e mamã andaram a treinar, papá e mamã andaram a treinar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok, família? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Vamos para, eu prometo, é o último quadro que eu vou mostrar aqui para depois fecharmos isso para você ser feliz, ok? Bom, família, como vocês podem ver, temos essa fase aqui dos gráficos, como vocês podem ver. Tem um gráfico da mitose, assim como tem um gráfico da meiose. Sem querer demorar ou levar tempo, o que acontece? Como vocês podem ver aqui, eu falei da meiose, da mitose na aula anterior, eu expliquei esse gráfico como ocorre, não é? Esse gráfico aqui indica a quantidade do DNA. Como vocês podem ver, esse C aqui, cromossomos, quatro cromossomos que vocês podem ver. Então aqui tem por G1S, G2, prófase, metáfase, depois cai na anáfase, porque ocorre neste caso, os cromátides irmãs, neste caso, vão se separar e depois vai ir para a telófase, depois vai voltar novamente a G1S. Conforme eu estava a dizer que G1 ocorre a síntese de RNA, síntese de proteínas, centríolos, e aqui na fase S ocorre a duplicação do DNA, é por isso que está a subir. Esse gráfico aqui é gráfico do DNA, indica a quantidade do DNA. Então, a quantidade do DNA aumenta, e quando aumenta aqui na fase de G2, o que vai acontecer? Vai para a prófase, vai para a metáfase. Quando chega na anáfase, cai a quantidade de DNA, ok? Reduz. Por isso que aqui o gráfico caiu. Então, vai para a telófase, vai se formar aquelas duas células filhas com a mesma quantidade, neste caso, de cromossomos que a célula mãe. Isso na mitose, ok? E uma coisa muito interessante para vocês serem masas, ok? Existe o gráfico que representa a quantidade de cromossomos, o gráfico de cromossomos, como vocês podem ver aqui. Por que aqui na mitose é 2 genes? Ou seja, o gráfico ela é constante. É constante porque a quantidade de cromossomos, a célula mãe, as células filhas, elas têm a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. É por isso que se diz que mitose é a divisão celular a partir de uma célula mãe, diploide, e vai formar duas células filhas também diploide. É por isso que a quantidade de cromossomos vai manter. Enquanto que na meiose é diferente. Ok? Tudo vai ser diferente. Por quê? Se nós formos a perceber a quantidade de DNA, esse gráfico aqui é de quantidade de DNA.
Como vocês podem ver, tem a fase G1S. S vai se duplicar o DNA, ok? Quando se duplica o DNA, depois vai para G2, depois vai para a prófase 1, metáfase 1 que vimos no quadro anterior, depois vai para a anáfase 1, onde ocorre a separação de homólogos, conforme vocês podem ver aqui. Então cai, depois de seguida depois termina com telófase 1. Depois de terminar a telófase 1, entra diretamente para a prófase 2. Depois vai para a metáfase 2. Depois vai para a anáfase 2, onde já cai novamente, onde ocorre a separação de cromátidos irmãs, não é? Conforme eu estava a dizer, ok? Aqui na telófase ocorre o processo de intercinese, ok? Como estava a explicar, não é? Aqueles processos de divisão celular, naquele processo onde temos a formação daquelas duas células, não é? Duas células com metade, depois vão entrar na prófase 2, metáfase 2, depois vão à anáfase 2, vai cair, depois idem, vai continuar e novamente vai voltar. E também, se nós formos a perceber, temos aqui o gráfico na meiose que representa a quantidade de cromossomos. Conforme estão a ver, né, a diferença entre a quantidade de cromossomos do gráfico da mitose, assim como também do gráfico da meiose. Há muita diferença, como vocês podem ver. Por que aqui caiu? Vocês conseguem ver que aqui vem 2 genes, depois caiu. Caiu por quê? Mas acontece aqui muito mais no processo da anáfase, ok? Da anáfase 2, ok? Cai porque as células filhas, elas não vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. É por isso que o resultado das células filhas é N, é haploide, não é? Enquanto a célula mãe é diploide, as células filhas vão ser N. É por isso que caiu aqui uma metade. Enquanto aqui na mitose não caiu, por quê? Porque as células mães vão dar as células filhas, não é? Vão ter a mesma quantidade de cromossomos que as células mães, ou seja, vão ser diploide também, ok? Bom, família, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham assimilado. Então, meiose, família, é isso. Não há nada de especial se tratando da meiose. Então, vão ser felizes. Não se esqueça também de subscrever-se aqui no canal, não é? Compartilhe este vídeo para os seus amigos, papagaio, periquito, todos aqueles que você conhece, vizinhos, sobrinhos, etc, ok? E aqui quem vos fala é o professor Tinossi. Como vocês já sabem, falou!